Estamos no Simples e Objetivo. Hoje é o lançamento do programa. Meu nome é Kellen Alencar, sou advogada e existe uma máxima que fala que política, religião e futebol não se discutem, né? Esse programa é justamente para quebrar todos esses paradigmas. Nós falaremos sobre política, porque esses assuntos se discutem sim. E eu tenho a honra, né, hoje de fazer a abertura desse programa com uma pessoa muito especial que vocês vão conhecer. E eu quero que ela se apresente. Ela não é uma parlamentar, tá? Então eu quero que ela se apresente. Seja muito bem-vinda ao programa, Heloísa. Muito obrigada, doutora Kellen, pela oportunidade. Eu sou Heloísa, sou advogada, sou especialista em Direito Eleitoral e Direito Partidário e sou mestranda em Direito Constitucional pela instituição IDP em Brasília. É um prazer, uma honra maravilhosa falarmos sobre mulher, política e mulher. Então, sim, eu sinto informar para vocês que nós falaremos mesmo sobre política. Sim, porque esse é o ambiente nosso. A mulher, ela tem que estar em todo lugar, né? Ela não precisa estar só à frente de um fogão, ou numa casa, ou à frente, cuidando dos filhos. Não, a mulher ela pode estar na política, ela pode estar dirigindo um ônibus, ela pode estar onde ela quiser estar. E hoje, né, a Heloísa vai falar sobre vários assuntos polêmicos, muita coisa esclarecedora, né, pra gente. E eu quero começar falando assim com ela, né, com muita liberdade, que a gente já se conhece. Como que é atuar no universo masculino, né, em tese? Porque a gente sempre fala assim, política, futebol e religião não se discutem. Quando a gente pensa assim, uma mulher que entende de política, mulher não entende de política, mulher não entende de futebol, né? Então você fica sempre naquele negócio. Então qual que seria a pegada do negócio, assim? O universo é um universo masculino hoje ainda. Com certeza, Kellen. Na verdade, se eu pudesse resumir o que é o papel da mulher na política, seja ela atuando como mandatária política, ou seja, exercendo algum mandato, ou seja, como a mim, que estou aqui dentro dos bastidores de formar e organizar uma eleição ou advogar dentro de um partido, que é o que eu faço na grande maioria. Ser questionada, seria esse é o ponto principal que toda mulher dentro da política, ela pode ser resumida. Então, se você está num cargo, você é questionada, se você quer concorrer a um cargo, você é questionada, e se você é advogada dentro dessa área, você também é sempre questionada. Então, nós somos sempre colocadas em dúvida, nós somos sempre diminuídas, nós somos sempre colocadas sobre o nosso conhecimento em xeque para saber se temos ou não qualificação suficiente para estar exercendo algum cargo politicamente ou dentro de um poder, independente de estar no mandato ou não. Você tem que provar mais que você é técnico e que você entende do assunto, né? Exatamente. Quando eu digo, minha experiência nós temos que sempre dar mais o tempo inteiro, que é para tentar alcançar um homem, entendeu? Ser um advogado homem dentro da nossa área. Em regra, os grandes cargos que são exercidos tanto na política quanto também na OAB, eles são de homens. Então, a gente sempre está correndo aí numa marcha que a gente não está conseguindo alcançar. Eu sei assim que dentro desses bastidores da política a gente acaba vendo muita coisa e aprendendo muita coisa, que é a área que você atua, né? Sim. Você não atua à frente de um mandato, você sempre está ali nos bastidores do próprio partido ou assessorando algum parlamentar. É isso mesmo, né? Tem alguma situação assim que você passou de constrangimento, de ser, como que diz, sofrer, digamos assim, um assédio? Acho que essa seria a palavra mais ideal para esse momento. Com assim, certeza. Pelo fato de você ser mulher e estar ali assessorando. Então, a minha experiência, ela vai além da organização interna partidária, né? Porque a primeira coisa que eu gostaria de explicar é que a eleição, ela tem toda uma estrutura. E dentro dessa estrutura, nós temos a parte anterior à própria campanha eleitoral, que é o que está acontecendo agora, né? Nós temos ali os partidos se movimentando, os pré-candidatos se movimentando, e isso é uma organização pré-campanha. E nós temos o exercício do mandato, o exercício, ou seja, já passou a eleição, fulano e ciclano ganharam, e ali nós temos os cargos específicos que vão ser exercidos. A minha experiência são nas duas vertentes, tanto interna partidária, ou seja, a pré-campanha, quanto também como assessora legislativa, que eu já fui há algum tempo. Então, já
tive reuniões em que eu fui questionada várias vezes, no sentido de ser interrompida sempre, às vezes não consegui formar uma frase, porque tudo que você fala, você tem que alguém te interrompendo, ou no final da minha frase eu preciso ter um homem para validar o que eu estou afirmando, que é correto, que é conforme a lei, que é o meu trabalho. Infelizmente isso aí ainda é uma luta que nós precisamos travar, né? Bom, Elô, terminou a questão da janela partidária, né? Que eu acho que é o assunto mais quente que nós temos no momento agora. E aí eu quero que o público entenda como é que funciona essa questão da janela partidária, porque muitas pessoas que estão nos assistindo nunca nem ouviu falar o que é janela partidária. Explica pra gente como é que funciona isso. A janela partidária, ela é um período que ele ocorre 6 meses antes das eleições, em que os mandatários de cargo do legislativo, ou seja, deputado federal, deputado estadual, vereador, eles podem mudar, migrar, a gente chama muito isso no mundo eleitoral, migrar de partido, de legenda, sem perder o mandato. Por que isso, doutora Heloísa? Porque o mandato político, ele é do partido, ele não é da pessoa eleita. Já era uma pergunta que eu ia fazer, se o mandato era do partido ou era da pessoa, do mandatário, né? Não, é por isso que nós temos a figura da fidelidade partidária, que é, muitas vezes, já aconteceu diversos escândalos ali na política, quanto a essa questão da fidelidade, que é muito vinculada à ideologia, ao que o partido prega, que é o que nós estamos tendo muito nessa eleição 2022, essas ideologias que as pessoas estão centralizando, nossas ideias, e que muitas vezes influencia diretamente nessa questão da organização partidária. A gente estava até conversando ali nos bastidores antes, né? E você me falou sobre essa questão, por exemplo, se o parlamentar ele troca de partido agora, né, durante o mandato, quais são as consequências? E você me falou que o executivo, os mandatos do executivo não sofrem nenhum tipo de consequência, é isso? Explica exatamente. melhor para a gente como é que é. A maior retaliação que existe é exatamente a perda do cargo. Então, o que acontece? Nós tivemos uma inovação agora no ano de 2021, na legislação, que trouxe mais uma possibilidade do mandatário político, ali, quem está exercendo algum cargo, dele poder migrar de partido político, fora da janela partidária. Essa é a interpretação até o momento. Que é com a carta de anuência. O partido anui, ou seja, aceita que o mandatário X saia do partido levando o mandato para o outro partido. Está entendendo? Nós temos outras possibilidades, que são, no caso de fusão de partido, a pessoa pode migrar, porque ela não combina mais com o provável ou a provável ideologia que aquele partido vai seguir, como também pode ser em caso de perseguição política, que aquele mandatário político esteja ali naquele partido sendo perseguido, prejudicado, porque o partido, na verdade, ele é uma figura muito importante que muitas pessoas às vezes não têm o conhecimento. Ele é a base do candidato ali, do pré-candidato e do mandatário político, porque ele tem que muitas vezes seguir o que o partido político tem como vertente, entendeu? Por isso que muitas vezes a gente observa aí nas notícias que o deputado X não seguiu a ordem de votação do partido, o deputado X não seguiu a orientação quanto a tal demanda. E isso repercute diretamente na relação mandatário político, ou seja, quem tem um cargo eleito, e a sua relação partidária. Porque tem essa questão, por exemplo, digamos que eu fosse um parlamentar e fosse totalmente de esquerda, minha ideologia é de esquerda, né? Certo. Então, de repente, o meu partido, aquele partido que eu estou vinculado, né? De repente ele decide que ele vai ser centrão. Então, ele mudou a ideologia. Então, nesse caso, o meu partido, que é plenamente ideologicamente de esquerda, eu posso mudar porque mudou a ideologia do meu partido. Então, eu posso mudar para outro partido. Isso. A justiça entende, Kellen, que isso é uma desfiliação por justa causa. Então, dentro de um processo que vai existir na esfera competente, eleitoral, o mandatário vai peticionar falando, olha, eu sou vinculado a partido X, que ele tem ideologia de esquerda, e a partir de agora ele mudou completamente a sua bandeira, a sua essência, exatamente. Ele está agora, que era X, virou Y,
que era esquerda virou direita, por exemplo. Aconteceu em alguns casos agora, né, na política nacional, mas mesmo assim tem um processo, isso não é automático, existe um processo que reconhece que essa alteração dentro do partido ela é suficiente para que o político possa migrar para outro partido e levar o cargo junto com ele. Tá entendendo? Entendi. E por que às vezes a gente vai fazer, eu pelo menos vi por várias vezes, né? O próprio Bolsonaro mesmo, ficou muito tempo sem partido, né? Alguns estão sem partido no mandato. Isso é possível durante o exercício do mandato? De repente eu saio do partido, não fico sem partido. Isso. No caso do presidente Jair Bolsonaro, é porque o cargo dele é do executivo. A fidelidade partidária que se exige, ela não repercute nos cargos do executivo. Você entende que é governador, prefeito, Senado e... Senado é legislativo, né? Não, o Senado é porque é votação majoritária, né? Sim. Então, na verdade, legislativo e executivo é isso, você tem uma votação majoritária. E aí você pode passar um tempo ali sem estar com nenhum mandato, né? Aliás, sem estar com nenhum partido. Porque você não é obrigado a estar vinculado à sigla em todo momento do seu mandato, tá entendendo? Você pode ter essa alteração. Só que essa alteração ela vai vigorar, como foi agora com o presidente Jair Bolsonaro, somente até o período mínimo que exige a lei para você estar vinculado a um partido. Por quê? Na nossa legislação, qualquer pessoa que queira ser candidato, ela é obrigada a estar vinculada a um partido. Então, agora o presidente se filiou ao PL, né? Então, ele agora está apto a se reconduzir ao cargo, no caso como pré-candidato, para se lançar. Tem muita vivência aqui, né, no estado do Tocantins, né? E, bom, nessa política local, muitos políticos migraram para o PL, que é o partido, né, que o Jair Bolsonaro está. E hoje é a maior bancada, pelo jeito. A gente até conversou um pouquinho ali, né? Explica para a gente, assim, como é que é essa situação? Vai ter vaga para esse tanto de gente no mesmo partido? Como é que funciona isso? Essa situação que nós estamos de dois polos políticos, ou seja, duas principais ideologias que estão em discussão, em debate o tempo inteiro no nosso cenário político. Ela trouxe para o nosso cenário a seguinte situação: nós estamos, como eu poderia explicar de uma forma mais clara, nós estamos centralizando partidos. Como assim, doutora? Porque como a gente está agora focando em direita e esquerda, nós estamos levando todo mundo para os partidos que representam essas ideologias. Então, o Tocantins, até o momento, gente, porque hoje ainda é dia 5, e nós estamos ainda está sendo anunciado quem alterou, quem migrou de partido, quem pretende ser pré-candidato, ainda está nessa fase aí de surpresa, vamos dizer assim, que é bem recente, a janela partidária encerrou agora, dia 1º, e a filiação partidária encerrou dia 2, então está bem recente. Nós temos que, até o momento, o cenário federal, ou seja, partidos de centro, que foram a grande quantidade de centralização dos mandatários políticos atuais, também repercutiu na política do Tocantins. Nós temos os partidos de centro, que foram o que mais ficaram inchados, vamos dizer assim, com o maior número de políticos que atualmente já têm mandatos e políticos que já tiveram, ou seja, ex-políticos que nunca deixam de ser político, comumente falando no nosso Brasil, que também estão procurando partidos que estejam vinculados em voga, ou de ser de centro, porque na verdade a maioria são de centro, ou ser de direita. Esse está sendo o cenário mais claro até o momento. Então, assim, só para entender, o centrão é o crush do auge, momento. É o crush do momento. Exatamente, ele é o crush do momento. É o crush do momento, tá certo. Olha, falando sobre isso, assim, sobre essa questão da política local, nós temos a Janete Valcari, né, que ela é presidente da Câmara Municipal e ela fez a mudança do Podemos para o PL, né, o Partido Liberal, que é essa migração que ela fez, né, você acha assim, que foi vantajosa, foi estratégica? Você consegue analisar isso? Como que, assim... Então,
do lado de fora, né? Entendo. Porque quando a importância do partido político para o pré-candidato nesse momento, ela é crucial. Considerando que dentro de um partido político, gente, quando a gente fala assim, nossa, por que fulano vai se lançar no Y e não no X? Porque a gente faz mais ou menos um cálculo. Para dentro daquele partido X ou Y, saber se o quociente eleitoral vai ser alcançado, que é um número mínimo que todo candidato precisa ter para ele poder ser eleito. Então, a Janade, vereadora atual, ela provavelmente fez esse estudo, observou dentro do que ela propõe como bandeira, qual partido que ampara o que ela acredita, somado ao fato de que qual partido está tendo condições suficientes de levar ela a uma convenção e, consequentemente, também ali a ser eleita. Porque esse cálculo, gente, geralmente a gente já tem uma perspectiva, quem está lá naquele partido, quais são as perspectivas, quem são os interessados em se lançar por ele. Isso faz toda a diferença já na pré-campanha, porque você tem uma noção de quantas vagas aquele partido pode ter ou não, que são as cadeiras que a gente fala, dentro ali do nosso legislativo, no caso, né, porque no executivo vai ser uma vaga só, então só se lança um por partido, só lança um candidato. Certo, então assim, pelo que dá para entender, pode ser que ela tenha uma certa, dependendo do partido que a pessoa vá, né, querer se filiar, ela vai ter uma certa rejeição de parlamentares que já têm um cargo, que já estão naquele partido e que falar assim, não, se eu vou tentar a reeleição, essa fulana aqui, ela é forte, então eu não vou... Exatamente, Kellen, é esse o raciocínio. Então, por exemplo, quem tem mandato atualmente teve muita dificuldade de mudar de partido. Por quê? Porque teve partido que não, e eu sei aqui do Tocantins, que não quis candidato com mandato. Por quê? Porque, em regra, ou pelo menos a probabilidade é muito grande, desse pré-candidato, desse candidato lá na frente, ele ser o eleito, porque ele já tem um certo conhecimento, tanto da política, quanto também uma certa preferência eleitoral. Porque ele já tem ali os eleitores dele, que provavelmente vão ser fiéis também aonde ele fosse lançar e vão ali votar nele. Então, ele já vem com, vamos dizer assim, é como se ele já fosse dentro da corrida, ele saísse com um passo à frente. Mais ou menos isso. Então, para o candidato, o eleitor, na verdade, né, para o candidato, o eleitor entender, quem tem mandato, ele vai sair com um passo à frente para quem não tem mandato. É a regra, porque a pessoa... É o exemplo, por exemplo, da Janade, que vai de vereadora para pré-candidata a deputada estadual. Isso. E, geralmente, o eleitor, ele vota da mesma forma pelo interesse pessoal. Porque, geralmente, o eleitor ele tem um interesse pessoal. O pré-candidato, ele carrega aquela ideologia, independente do partido que ele vá, né? Então, geralmente, ele vai acompanhar ali a Janade onde ela for se lançar. E aí vai votar nela e, consequentemente, dependendo de onde ela está, pode ou não ser eleita, né? Eu coloquei assim porque eu queria saber, porque a gente ouve muita coisa nos bastidores, né? Está ali na Câmara, mas a gente ouve muita coisa. E hoje, a gente conversou também sobre isso, alguns partidos, eles ficaram bem inchados, né? Com certeza. Você sabe me dizer se mais ou menos... O PL foi um deles, né? Isso, o Republicanos também foi um partido que aqui no Tocantins ele teve um grande número. E aí eu estou falando, gente, do cenário da Assembleia atual, né? As pessoas que estão já, são eleitos, estão exercendo mandato, eles tiveram que um jogo de cadeiras assim bem complicado para se encaixarem dentro de algum partido. Os partidos de centro, PP, PL PP, PL e Republicanos foram os partidos que mais tiveram ali inclusão de pré-candidatos até o momento, né? Porque todo mundo é pré-candidato assim, agora. Eu sei que talvez eu já tenha falado sobre essa abordagem, mas você acha que é vantagem, por exemplo, vai ter vaga para todo mundo que, por exemplo, eu migrei, digamos, eu sou parlamentar vereadora, que é o caso da Janade. PL está lotado. Vai ter vaga para todo mundo que se candidatar também, a pré-candidata a deputado estadual ali no PL? Como é que vai ser esse negócio? É um cálculo realmente complicado de se fazer agora? Como é que... Eu não consegui ainda
vamos dizer assim, olhar conforme ficou um cenário para eu entender qual é a jogada de alguns, porque alguns eu acho que ficou numa situação um pouco complicada, falando de partido, exatamente por ter um grande número já de eleitos. Então, a gente chama que esses partidos que estão com um grande número de eleitos, eles são considerados o chapão. Eles ficaram no grupo do chapão. Do chapão. Que é o famoso grupo que tem muita gente com possibilidade de ganho. Essa que é a verdade. E que seria, consequentemente, o centrão. Exatamente. O chapão ficou agora o centrão. Ó, que tá é uma influência da presidência, no caso nossa nacional, que migrou para um partido de centro e também está aumentando a bancada de centro aí, e provavelmente o reflexo vai ser um grande número de deputados e senadores, enfim, vinculados à bandeira de centro. Que aí o que é essa bandeira de centro? Resumindo, assim, é mais ou menos aquela que ela não tem muito, ela dança conforme a música e ela não tem muito apego a isso de direita e esquerda. Ela vai reto aqui onde seja a melhor escolha para ela, seria mais ou menos, a gente fala de centro. Ela não tem muito... Ela pode ser centro-esquerda ou centro-direita. Isso, ela vai conforme o ritmo, é mais ou menos isso. A gente vai seguindo e não fica apegado a isso de, conservadorismo ou ideologia no sentido... É muito complicado a gente falar sobre ideologia hoje no Brasil, então... Sim. Ou isso de muita novidade, vamos dizer assim, que vem com um lado ali assistencialismo, que vem do esquerdismo, que o pessoal fala sobre isso. Então, mais ou menos nesse sentido, que o centro ele não se apega nem de um lado nem do outro. Bom, se a gente falar agora, né, depois dessa política local, bem municipal mesmo, que são os vereadores, a gente poderia falar também do governo, né? Porque teve todo esse problema do impeachment e aí Wanderlei Barbosa já assumiu o governo. A gente sabe que ele vai tentar a reeleição, a gente sabe disso, né? Ele está com a máquina na mão, né? Era vice até dias atrás, agora já, né? Ele mudou de partido? Como é que está esse negócio? Ele também fez a migração? Você sabe dizer? Então, eu tenho que até acessar aqui para saber onde ele está. Porque eu não vi. Mas vamos falar aqui que está o nosso atual governador. A situação é muito favorável a ele, essa é a realidade. Todo mundo que já está com um mandato, que a gente chama que está na máquina, ele é como dentro da corrida ele já entrasse na frente 30%. É até um cálculo que a gente se tem no mundo eleitoral dos 30% de eleitores, a pessoa já tem ali com possível votos garantidos. Por quê? Porque ele tem toda uma equipe, ele tem uma estrutura e essa estrutura vai acompanhá-lo aonde ele for. Entendeu? Agora, nós estamos ainda formando um cenário de possíveis pré-candidatos. Nós tivemos ontem mesmo que o ex-senador Ataídes, que inicialmente tinha se lançado como pré-candidato, mas já retirou essa pré-candidatura, soube hoje que talvez ia retornar a se lançar, a pretender se lançar como Senado. Também tinha o Eduardo Gomes, que parece que foi agora para o PL, junto com o Ronaldo Dimas, que parece que vai apoiar, foi a última reportagem que eu vi. Talvez venha como vice. Isso. Então, ainda está se formando certos grupos, ainda está muito aberto a situação atual, para a gente poder dar um direcionamento do que vai ser, de fato, essa campanha do nosso executivo. Na verdade, então, assim, está tendo assim, uma dança das cadeiras por enquanto. Isso. Ninguém sabe exatamente o que vai fazer. Mas dá tempo ainda de mudar de partido? Não, ainda não. De partido não mais. Não mais. Fechou no dia 2. Fechou sábado, né, no caso. Então, eu ouvi dizer também que o Bolsonaro está apoiando, né, o governador atual. Você acha que isso é interessante? Olha, o presidente está apoiando claramente o governador atual. Isso é interessante para a política local? Então, para fins de... Não, eu não quero te deixar em situação difícil. Eu sei que, né? Mas assim, é uma opinião. Vou até tomar um vinho agora. Depois dessa pergunta, né? Não, até o vinho. Não quero te deixar em situação difícil. Mas assim, a opinião sua, o que você acha? É interessante o Bolsonaro estar apoiando o governador claramente assim? Sim, é interessante. É uma figura, como eu disse, como os dois estão exercendo o mandato, então os dois existem um grupo
de eleitores que já estão ali e vão acompanhá-lo. Então, se dentro do Tocantins nós temos o eleitorado Jair Bolsonaro, que provavelmente a gente tem a tendência, o eleitor ali de votar, vamos dizer assim, em conformidade com quem ele acredita, né? Então, provavelmente ele pode sim, só dele ter declarado o apoio ao Wanderley Barbosa, ele automaticamente já ganhar votos sem nenhum esforço em decorrência dessa transferência de voto da presidência, da intimidade, de familiaridade ali com o presidente também para o nosso executivo. Você falando isso, eu me lembrei. Eu me lembro que eu era menina e eu me lembro que as pessoas falavam assim: quem vota no PT, vota sempre em candidatos do PT. Por exemplo, vereador, deputado, federal, estadual, senado. Então, o eleitor ele ainda tem essa mentalidade ainda de votar pelo partido, ideologicamente, tipo assim, por exemplo, eu não voto porque eu conheço a Heloísa e ela é, por exemplo, do PL. E voto, por exemplo, no pré-candidato Lula. Né? Tenho duas ideologias totalmente antagônicas, mas que eu, como eleitor, como é que é o eleitor? Como é que é o comportamento do eleitor nesse caso? Você ainda continua assim? Nós temos ainda, na verdade, essa questão de votar no partido, até o momento, conforme o que eu tenho estudado, é fortemente influente o PT nesse ponto. Tanto é que todo mundo brinca, né, que a petista sempre vota independente de quem esteja concorrendo ao cargo no PT. Isso é uma realidade, é um dos poucos partidos que existe ainda essa permanência, essa fidelidade entre eleitor e partido. Ainda existe, então, essa vinculação. Se eu voto no PT, eu voto em todos os candidatos, independente das propostas dele. Isso, exatamente. Quem está ali, o eleitor, ele vota como se fosse um time. Como se fosse Você está entendendo? Então, já viu que... Se eu sou flamenguista, isso. Eu só vou... Quem gosta de futebol, ele vai, mesmo sabendo muitas vezes que aquele jogo o time dele vai perder, mas ele vai para dar apoio. O eleitor petista muitas vezes vai nesse segmento mesmo. Nesse segmento, né? E candidatos ao Senado? Quando a gente fala sobre candidatos ao Senado também, dessa vez agora é só uma vaga, né? Sim. Você chuta, por exemplo, se tivesse que dar uma opinião, quem que sai na frente agora? Gente, espera aí, deixa eu tomar banho. Mais um vinho para agoniar ela. Essa eu não posso jogar para os universitários? Gente, a gente tem Próximo. um monte de gente aqui, tá? Próximo, né? Eu acho que vou pular essa. Não, vai pular. Você quer pular? Melhor pular essa. Bom, então, muita gente fala também de uma outra pré-candidata, na verdade ela já é senadora, né? E ela vai tentar essa reeleição para essa vaga, né? A Cátia Abreu. Muita gente fala que já passou a vez, né? E você ouve muito burburinho, né? Eu realmente, assim, como eu adoro o discurso dela, eu acho ela pragmática, gosto muito da forma como ela coloca as coisas assim, no cenário, né, da política. Mas muita gente fala que passou a vez dela, assim, pelo tempo que está, etc. Você tem alguma consideração, assim, para fazer? Porque pelo tempo que ela está no Senado, né, me parece que, se eu não me engano, já é o segundo de 8 anos dela, né? Sim. Então, Kelly, a gente não vamos falar nem da senadora. Nós vamos falar como funciona a nossa história no Tocantins. A gente tem que lembrar que nós temos dentro do Tocantins uma curta história, começa por aí. Nós somos muito pequeninos no sentido de construção de Estado. Somos jovens. Isso, nós somos jovens. Como se diz, jovens. E aí, nós temos aqui pessoas que vieram desde o início, nessa trajetória de construção do Estado, de construção da nossa política. E a senadora Cátia faz parte dessa história. Do início do Estado. Isso. Muitos falam da velha política. Mas esse quadro, e não tem só ela como representante, ele ainda é muito forte no Tocantins. Nós temos ainda um eleitorado muito fiel. Como nós falamos do eleitorado ali do PT, que vota só por ser PT, nós temos o eleitorado que gosta da velha política. gosta da velha política, que se sente grato com a velha política,
que se sente íntimo, a palavra certa é essa, eu vejo conversando com alguns eleitores, é como se sentisse próximo, porque muitas vezes conversou diretamente com a pessoa, pegou na mão, já trabalhou para a pessoa há muitos anos atrás. Participou da construção do Estado em algum momento, né? Então sente ali uma fidelidade que ela passa e perpassa por independente da quantidade de vezes que a pessoa ali foi eleita e quanto tempo que ela está ali na política. Muito bom, muito bom. Bom, e falando assim, já que a gente falou sobre Jana, falamos sobre Kátia, né? Existe um assunto que eu sei que ele tem muitos desdobramentos, né? Mas seria as cotas de gênero, né? Como que você analisa? Nós até conversamos nos bastidores um pouco, porque muitas vezes uma dona de casa é colocada, por exemplo, na figura de pré-candidata a vereadora, né? Ou para vereador. E depois quem vota nela? O marido, às vezes um vizinho, às vezes nem os filhos votam nela. Isso não queima o candidato, assim, aquela pessoa que está ali. Ou às vezes eu penso assim também que às vezes é só para cumprir tabela. Precisa de uma quantidade X, que acho que é 30 e 70, é isso mesmo? Isso. 30 e 70 hoje ainda. Então, falta incentivo para as mulheres na política, a mulher não gosta de política, a mulher não se interessa por política. Como que é isso? Como que você vê isso? Então, Kellen, eu sou muito a favor da mulher na política, mas eu não posso negar a nossa história que a gente carrega até aqui, como inclusão social, inclusão em cargos de poder e como nosso papel da mulher na sociedade em si. A cota, ela veio para equiparar, para nós tentarmos dar uma igualdade nos cargos de poder. Essa que é a verdade. Então, nós temos a cota de gênero. Por que gênero? Porque pode ser que um partido vá lançar 70% de mulheres e 30% de homens. E pode ser, não é o que acontece, porque ele tem que ter 100% ali das vagas, né? O 100% que ele for lançar, ele vai ter que equilibrar entre 30% de um gênero ou os 70% do outro. Então, 30% feminino, 70% masculino ou 70% feminino e 30% feminino. Que é o que acontece. Masculino e feminino, isso. Que é o que acontece em regra. Aí, quando veio a cota, o que começou a acontecer? Vamos preencher as vagas de toda forma. Nós não temos, é uma dificuldade, eu que trabalho com partido, vejo que nós não sabemos aproveitar esse momento pré-campanha para poder angariar mulheres que estejam e queiram ser inseridas na política. Como assim, Heloísa? Nós temos, dentro dos partidos, a gente recebe o fundo partidário, não é todo partido que recebe, tá, gente? Mas quem recebe, ele tem uma obrigação legislativa de todo mês que ele receber, ele retirar 5% do valor que ele recebe para que seja investido em políticas de inclusão feminina. Você está entendendo? Interessante, então, isso eu não sabia. Isso. Então, na verdade, eles são obrigados a fazer esse incentivo, mas de qualquer forma, se eles colocam uma mulher ali, porque às vezes você pensa assim, só colocou para aquela expressão, aí para inglês ver, né? Mas não é bem isso. Tem partido que infelizmente faz, e tem partido que não, ele leva a sério e ele tenta ali buscar pessoas que estejam de fato interessadas na política e não em cumprir cotas, em cumprir metas, cumprir leis. Porque é uma diferença da pessoa que queira estar participando politicamente e a pessoa que está ali obrigada por algum motivo, que aí cada um sabe o seu. Mas a questão o partido ele poderia muito bem, em todo o período anterior a uma eleição, ele trazer políticas dentro do partido, fazer eventos, cursos, educação política, que é uma coisa que nós não temos, não discutimos, que é muito importante para o nosso eleitorado, para trazer uma inclusão feminina, entende? Então aí você pega o partido que passa o pleito anterior inteiro sem trabalhar mulheres, ou seja, o período pré-campanha ou o período que nem é pré-campanha, ele não faz nenhuma atividade intrapartidária para chamar mulheres para o partido, para buscar mulheres também. O partido pode ir até a mulher e falar, venha se filiar conosco, venha trabalhar conosco, venha fazer parte aqui do nosso projeto. E aí quando chega no próximo ali, a convenção, que é o momento em que se escolhem de fato, é o momento da reunião interna partidária,
e se escolhem de fato quem serão os candidatos. E aí, na situação, ele faz o quê? Procura mulheres somente para preencher o percentual. Para preencher um percentual que é obrigatório, porque senão ele não consegue registrar os candidatos. Então, todo mundo não vai. Porque você vê muito assim, por exemplo, na época das campanhas, gente do céu, das propagandas eleitorais, tem gente que mal sabe falar, você percebe que a pessoa é semi-analfabeta e ela está ali para preencher, talvez, uma lacuna, né? Aquela obrigação. Mas, assim, hoje, só voltando, falando sobre esse aspecto aí, por exemplo, na Câmara Municipal, hoje, em Palmas, nós temos 4 mulheres, né, de 19 parlamentares, de 19 vereadores. Pequeno, né? É muito pequeno ainda, né? Não sei como é que está na Assembleia, não sei quantas mulheres, eu não pesquisei sobre esse assunto, quantas mulheres são deputadas estaduais, né? Luana. Acho que são 3 ou 4. Wanda, Luana. Tem a Cláudia Leles, Cláudia né? Leles, a Valderez. Tem mais alguma? Pois é, e mesmo assim... Mental aqui não está vindo. Pois é, você vai ver a proporção de 19 vereadores para 4 vereadores. Sempre é muito pequeno. Muito pequeno. Você me perguntou, Kelly, e eu não respondi, é sobre o que acontece com essas mulheres que participam, né, e ganham ali 1, 2, 10 votos. Nós não temos interesse na política, será? Ou o que acontece? O nosso contexto histórico, foi o que eu comecei a falar e não terminei, o nosso contexto histórico é do quê? Quando você pensa na imagem da mulher, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a imagem do cuidado. Essa é a nossa realidade. Então, nós tivemos, antigamente, nós éramos limitadas ao cuidado da casa, ou seja, nós éramos do lar, e, consequentemente, dos filhos, e de todo o trabalho interno que ali, e a responsabilidade com o marido. O nosso papel era esse, socialmente falando. E aí, com o tempo, eu até brinco, né, que o povo fala que melhorou. Eu falei, olha, eu tenho muito minhas dúvidas, porque agora eu tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer as mesmas marido, coisas, e eu ainda tenho que trabalhar fora para poder custear também dentro da casa o financeiro, que antigamente não era assim, o homem custeava a casa. Então hoje a mulher ela tem tanta responsabilidade que quando você pensa assim, você imagina você ter todas essas atividades e você ainda pensar em participar em reunião política, você ainda ter tempo para poder, tempo e dinheiro, gente, porque qualquer pessoa que queira fazer campanha, qualquer pessoa que entrar na política, ela tem que ter tempo e dinheiro, porque mesmo que seja pouco, ela vai gastar com deslocamento, ela vai gastar às vezes com lanche que precisa estar lá, nem tudo o partido fornece ali, eu tenho financeiro para dar esse apoio. Então essa mulher, muitas vezes, ela não consegue ter esse tempo de chegar em casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, limpar a casa, mas não, agora eu vou ali numa reunião política, eu vou debater política. Não, ela está cansada. E aí esse cansaço somado naturalmente, nós temos essa história que vem conosco, que vem comigo, Heloísa, de que nós fomos tirada desse espaço. Então, nós vamos dizer assim... Deixa os homens lá, fazendo o papel deles. Nós vamos, muitas vezes, nos colocando realmente como um desinteresse. Mas não é um desinteresse porque eu, Heloísa, sou mulher e eu entendo que eu não posso ser política, que eu não tenho interesse em estar em mandatos como eleita ou em cargos de poder. Porque, vamos lá, quando se fala de política, não é só você ser eleita, é você estar dentro do sistema, que é um sistema. Você ser ministra, você ser uma secretária executiva, você ser... uma assessora. Uma desembargadora, uma assessora, isso tudo são cargos, gente, porque quando você fala da pessoa eleita, ela tem toda uma estrutura para ela estar ali e que vai caminhar com ela do início ao final do mandato. Então, o que a gente tem que observar? Qual o espaço que essa mulher está tendo? Que tempo que ela tem para poder correr atrás de todo... Na verdade, é um processo que já começou, né? Sim. Só para você, falando sobre essa questão da Câmara de Vereadores, nós estamos, desde o início de Palmas, com a segunda mulher presidente. Para você ver, né? Durante todo esse tempo, homens ocuparam a presidência. A primeira foi a Maria da Balsa, né? E a segunda presidente agora é a Janad. Então, assim, isso foi, na verdade, na época que ela assumiu a presidência, foi um auê grande, porque a segunda mulher assumia a presidência de uma casa legislativa, né? Uhum. Então, isso, na verdade, trouxe um orgulho, eu tenho certeza, para muitas mulheres, né? Que você pensar assim, caramba, eu votei, né? Votei na Laudeci, né? Que é vereadora. Uhum. Votei na professora Yolanda. Mas eu estou muito orgulhosa, por ser mulher, de ter uma mulher à frente da Casa Legislativa, dos vereadores. Isso é importante, Kelly.
a gente ter solidariedade com as mulheres que estão no poder. Por quê? A mulher é para ela ser não só eleita, mas para ela estar dentro daquele sistema, em um cargo em que ela é triste, porque nós temos, é como se fosse religiões, gente, nós temos vários segmentos, e nós temos, sim, mulheres que têm esse posicionamento. Eu dou graças a Deus que isso não é a regra, são exceções, geralmente. A gente está caminhando, sim, para um despertar feminino muito grande, para nos apoiarmos, para acreditar no nosso trabalho, e isso é importante porque, primeira coisa, somos nós acreditarmos no nosso potencial como políticas, como eleitoras, entendeu? Como mulheres que conseguem estar aqui, igual eu e a Kelly estamos, e falar sobre esses assuntos. Eu acho que o primeiro passo para tudo é, vamos falar sobre o assunto. Mesmo que a gente discorde, gente, porque discordar faz parte da sociedade. Se você está aqui vivendo em sociedade, é natural a gente discordar e a gente precisa discordar. Isso é sadio, você está entendendo? E tem pessoas que preferem ficar na ignorância, Sim. né? Serem apáticos, ignorância. Por quê? Porque a política não é lugar de mulher, né? Isso. E assim, a gente precisa discutir isso e trazer isso para o âmbito feminino também. Mas é uma questão que eu sei que é um tempo de muito mais discussões, muito mais estudo, muito mais tempo, né? Para a gente chegar num denominador comum com isso. O principal é nós falarmos sobre educação política. Educação política. Isso. Porque quando a partir do momento que eu entendo o que é um sistema político, o que é um candidato, pré-candidato, O que um vereador faz, o que um deputado faz. O que um deputado faz? Por que eu votei naquela pessoa? Por que eu não votei naquela pessoa? Se questionar, se analisar, olhar ao seu redor, como é que está a tua cidade, como é que está ali o teu estado, como é que está você dentro do mercado de trabalho, como é que está o seu negócio, porque se você for empresário, entendeu? Isso tudo faz parte dessa análise que a gente tem, porque política reflete em tudo que a gente vive, do nosso acordar ao nosso dormir. Nós fazemos parte do meio político e não tem ninguém que esteja fora desse contexto. A gente faz política para tudo, né? Até nos relacionamentos, onde você estiver. Você está abastecendo um carro, você está fazendo política. Exatamente. Você está namorando, querendo conquistar alguém, você está fazendo política. Exatamente. Porque você vai, né? Você vai estar ali se mostrando suas qualidades, conversando, conhecendo a pessoa, buscando ver o que você pode agradá-la. Isso aí também é a mesma coisa que na pré-campanha agora, todo mundo que está aí querendo concorrer futuramente ao pleito, vai começar a fazer ou já está fazendo há um bom tempo. A política é um jogo de conquista também, né? E é maravilhosa, gente. É maravilhosa. Bom, vamos mudar um pouquinho esse assunto aqui, né, para a gente falar sobre legenda. Porque antigamente, eu me lembro que quando o Enéas, né, ele já faleceu, né, o Enéas, quando ele foi candidato, a legenda puxava vários candidatos juntos, né? E, assim, eu lembro que aconteceu isso com o Tiririca, aconteceu com, se eu não me engano, com aquele jogador também, esqueci o nome dele, mas enfim. Que ainda é deputado? Que ainda é deputado. Romário, exatamente. Quando eles foram, né, para a política, eles puxaram muitos outros candidatos, porque a legenda puxava muito isso. Eu sei que agora tudo mudou, né? Isso ficou assim, mais difícil, mais fácil? Como é que ficou essa situação? Porque hoje a legenda não puxa mais, né? Antigamente eram chamados puxadores de voto, era o termo popular falado. Então, hoje nós mudamos isso. Eu particularmente achei que nessa campanha nós íamos retornar dentro do legislativo a questão da coligação. Isso foi excluído desde da campanha passada, né, para a campanha municipal. Por que isso reflete, doutora? Reflete em que criamos regras vamos dizer assim, eu vou falar de um termo bem popular, tá, gente? Não nada jurídico. Nós criamos regras que nós temos valores mínimos. Então, o partido, ele vai ter um quociente mínimo, que é um valor, que ele tem que alcançar. Dentro desse valor, quem está lá dentro daquele partido tem que ter outro valor mínimo. Ou seja, não é só o partido conseguiu 100 mil votos. Estou dando um exemplo qualquer aqui. E aí todo mundo que está lá vai. Não, agora nós temos diferente. Ele conseguiu o quociente eleitoral ali? Conseguiu. Ele tirou 100 mil votos? Tirou. Mas quem foi dentro daquele partido que conseguiu o quociente mínimo? Que é um valor que aí já fica muito denso para ele explicar aqui para
para o pessoal, mas dentro desse contexto eu tenho que ter um valor mínimo, ou seja, é como se eu fizesse uma prova e lá na prova não tem escrito que se eu não tirar 5 eu não passo, é a mesma coisa. Se aqueles candidatos não tirar a numeração no mínimo 5, ou seja, um número 5 de votos, mas não é isso, gente, o número é bem maior, dependendo da quantidade do partido, ele não vai, independente daquele partido, ter a vaga. Então, ele não vai ser eleito. Antigamente, não. Antigamente, automaticamente, o partido conseguiu um quantitativo X, todo mundo que estava ali ia, que estava naquela legenda, que conseguiu. Nessa última campanha aconteceu isso, né? Alguns candidatos a prefeitos, né, não conseguiram um coeficiente mínimo, então eles não levaram nenhum vereador daquele partido deles, digamos assim. E aconteceu aí isso. E, apesar do vereador ter conseguido muitos votos. Mas mesmo assim não conseguiu, e aí vai para outro partido a cadeira. Você está entendendo? Entendi. Tem todo um cálculo que é feito, não para a gente poder chegar a esse resultado, gente, que acontece dentro das nossas assembleias. E ele está melhorando. Ainda tem gente que ainda acha ineficiente, não é? Isso é um assunto muito complicado da gente adentrar agora. Até polêmico, né? Assim. Isso, porque a gente tem que tentar pensar em todo o nosso histórico como eleitor e como história do Brasil, para a gente hoje poder estar tendo uma democracia. Mas, ainda assim, é o que até o momento nós temos disponível para tentar deixar mais justo, né? Igualitário, justo, ou pelo menos próximo do que seja justo. Eu achava muito injusto isso, sabe? Uma pessoa que não tem um pingo de tino pro negócio, tá lá, a legenda puxava o cara. O pior é porque aí é o que eu falo, a gente tem que lembrar que nós eleitores, é que temos o papel de melhorar quem vai para a puxadora de voto. E muitos partidos sempre, até hoje acontece, porque ainda assim é muito importante para o partido até hoje ter uma pessoa influente, ter uma pessoa que tenha votos, isso continua. Porém, ela não tem que só pensar em um, ela tem que pensar em todo mundo. No grupo, porque o grupo tem que ser importante, o grupo tem que ser pessoas que tragam ali voto para aquele partido, porque às vezes não, ele vai ter lá o voto, mas não vai ter como ter o candidato. Então, assim, em suma, essa questão da legenda partidária, ela deu uma reformulada e foi benéfico, né, para o eleitor. Ela corrigiu essa falha, porque era uma falha que a gente tinha, né, vamos dizer assim, nesse cálculo que aí todo mundo que estava ali naquele partido se aproveitava daquela pessoa que era puxadora de voto, né? Certo. Bom, levando em consideração o que você já explicou sobre essa questão de mudança de partido, não é a primeira vez que o Jair Bolsonaro muda de partido, né? Essa mudança, essas trocas de partido durante o mandato, mesmo sendo executivo, pode acontecer? Tipo assim, ele pode mudar quantas vezes ele quiser, sendo chefe do Poder Executivo? Sim, pode. Então pode, isso é totalmente normal. Sim. É interessante a gente não, explicar. Não é normal, não. Normal não, né? Digamos assim. Mas acontece. É legal, digamos assim, né? Isso. Ah, tá. Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo, às vezes fica assim, nossa, mas por quê que ele trocou de novo de partido? Por que ele trocou? Por que ele está sem partido agora, né? Porque aconteceu isso várias vezes, né? Isso. É interessante eu que trabalho com partido, eu acredito no seguinte, doutora Heloísa, especialista em eleitoral e direito partidário, estou levando a prática aqui. Eu acredito que, para quem está no mandato, seja independente do cargo que ele esteja exercendo, ele tem que estar alinhado com aquele partido. Você está entendendo? Então, se o partido está tendo denúncias, se o partido está tendo algum tipo de mudança de ideologia, se o partido não está apoiando ele nas decisões que ele está tomando, porque às vezes acontece, você de conciliar comigo de que não é interessante. É igual você estar numa festa em que você está se sentindo deslocada naquele lugar. O que eu posso fazer? É melhor eu ir para um lugar que eu me sinto mais à vontade. É isso que o candidato ali, no caso do candidato, não, o eleito do executivo, ele pode fazer esse movimento que é legal no sentido de jurídico, né? Não tem problema. Mas, pensando politicamente, às vezes isso causa para o eleitor que não compreende uma instabilidade. Um desconforto, né? Desconforto, porque às vezes o eleitor está pensando assim, vai que ele vai vezes mudar, digamos, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Digamos que hoje Bolsonaro, né, reeleito, decida mudar de partido e vai para o PT. Sim. Isso vai ser um alvoroço louco no Brasil todo, porque as pessoas que ideologicamente votaram nele
são pessoas de direita, são pessoas que têm uma outra ideologia diferente do PT. De repente o cara pega e muda. Isso traz um alvoroço, mas já que ele pode, mas pode acontecer. Ou você acha que isso não pode acontecer? Pode. Acontecer pode, porque política é algo que ela é uma caixinha de sempre. surpresas, né? Você sempre você acorda e dorme, às vezes, diferentemente do que você acordou. Mas, pensando em eleitorado, em projeto político, porque, vamos lá, gente, todo mundo que está lá na política, ele tem uma construção. Ele vai ter, se vocês observarem, se você pegar lá do vereador ao governador, dentro aqui do estado, se você analisar a história política, ela tem uma construção. Ela vai sair de um ponto X para até chegar àquele ponto Y, e até o ponto Y, ele vai ter construído de alguma forma aquela história. Lá, o atual presidente, ele está construindo essa história. E aí ele não vai, dentro de um contexto político, não é interessante de forma nenhuma ele pegar e sair no partido X com ideologia X e ir para um partido Y com ideologia Y. Totalmente diferente. Exatamente, porque o risco que ele corre é muito grande de ter aquele eleitorado fiel a ele. Você está entendendo? Então, não é interessante para ele, exceto, que é o que muitas vezes acontece, não é que muitas vezes, acontece se nós, que somos eleitores, tivermos um movimento completamente diferente de que, olha, eu não acredito mais no movimento do partido X, isso completamente, ele começa a observar que praticamente 100% do eleitorado está dentro daquela ideologia que é diferente da dele. E aí ele vai, talvez, muitas vezes, ou resgatar a ideologia dele, ou ele vai também se aliar àquele partido que está no momento, que é o crush do momento. Uhum. Isso, mas isso não é errado, é trair. Gente, é o sistema. E a pessoa, para ela se manter lá dentro, às vezes ela vai fazer situações e movimentos que nós que estamos de fora não vamos compreender. Mas ele precisa daquele movimento para ele se manter dentro do cargo, para ele se manter dentro do sistema. Porque depois que você entra, é muito fácil você ser excluído, se você não anda conforme a música. Bom, ainda falando assim um pouquinho sobre política nacional, né? O Sérgio Moro, né? Recentemente mudou de partido porque tentaram invalidar a pré-candidatura dele, né? E mesmo assim ele afirmou, né? Não sei se mudou hoje, que ele é pré-candidato. Mas como que funciona isso? Quem manda é ele ou o partido que vai ser pré-candidato? Eu decidi, vou ser pré-candidato. Quem manda? Então, o pré-candidato, vamos supor que eu, Heloísa, decida que eu vou me candidatar a governadora do Tocantins. Só se diz que vai se lançar um cargo, não diz exatamente qual mais. Então, ainda pode existir muita novidade, surpresa dentro desse contexto, porque aí nós temos um contexto de uma terceira via, que é o que nós estamos conversando ali nos bastidores. Essa terceira via, eu ainda não consigo vislumbrar ela de uma forma consistente. Mas a gente tem que lembrar que agora os partidos, para quem não sabe, eles também têm um período em que eles têm as propagandas eleitorais, as propagandas, na verdade, propagandas partidárias. Elas não são eleitorais, mas automaticamente influenciam ali no eleitorado. As propagandas partidárias agora, elas vão demonstrar quais são seus objetivos, quais são os seus trabalhos até o momento, ela vai demonstrar o que ela pode te ofertar e até a eleição pode existir sim que essa terceira via se torne consistente. Ou seja, não é o valendo agora, por enquanto. A gente, por mais que a gente ache que o cenário é 100% esse, já está definido, eu acredito que o eleitor, com essa liberdade que a gente tem, a gente pode alterar isso daqui para o dia 2 de outubro, que é o dia das eleições. A gente pode decidir ter outras vias. A gente pode decidir continuar com a mesma via. A questão é, até o dia 2, nós temos a liberdade para decidir. 2 de outubro, né? Isso. Até o dia 2 de outubro, gente, que é o dia da eleição. Nós temos a liberdade de decidir. Até lá, pelo menos o primeiro turno, que aqui no Tocantins é sempre o primeiro, até lá, a gente tem a possibilidade de fazer escolhas. Nada está definido 100% agora.
Nós Tanto- temos probabilidade. Tanto na política local quanto na política nacional, né? Exatamente. Bom, ainda falando sobre o Moro, tem um número X de pessoas que são simpatizantes, que votariam nele, né? Caso ele não conquiste os eleitores, sei lá, o partido, né? Digamos, como você explicou aí. Se ele desistir, quem é que se beneficia disso? No caso, o outro candidato? Do Sim. partido? Necessariamente não do partido. Aí nós temos uma negociação que pode ser feita, que é o que acontece muitas vezes. Pode acontecer o Moro faz toda a pré-campanha dele para um cargo X. Vamos supor que seja para a presidência. Ele faz como pré-candidato à presidência da República. Quando chega lá na convenção, ele fala assim, não quero ser candidato. Mas, ou ele diz que vai ser, ainda é escolhido em votação interna partidária. Aí ele fala assim, não quero mais me candidatar ou não quero mais concorrer, porque aí ele foi o escolhido, né? Não quero mais concorrer e não quero ser mais pré-candidato. Mas eu vou decidir que eu vou apoiar outro candidato. Necessariamente funciona? Funciona, gente. Funciona, porque o Moro vai levar a confiança dele. A credibilidade dele, né? Isso. Uhum. Ele põe a cara dele para estar ali. E aí, o que nós, como eleitores, observamos? Se ele está ali como apoiador do ciclano, se ele está ali demonstrando interesse nele, confiando nele, significa que eu, que votava no Moro, também posso confiar nele, porque ele tem credibilidade. Ele foi indicado por ele, né? Isso, eu, eleitora, estava com o Moro por algum motivo. E esse motivo pode ser muito bem o que eu também vou acreditar no outro colega ali, no outro candidato que ele possa estar apoiando. Certo. Bom, ainda assim, já para finalizar, para a gente caminhar para o final mesmo, o Lula... Vou tomar vinho aqui, pode tomar, aproveita. O Lula, ele é o pré-candidato pelo PT, né? A gente sabe, já viu isso aí. Então, como que você vê isso depois de tudo que foi publicado? Você acha que é jogada do PT colocar o Lula ou você acha que para depois ele vir e de repente colocar um Haddad aí no meio? Essa é a pergunta final. O que você acha, assim, que... Gente, essa não podia ser atrás, para eu também falar, jogo para os universitários. Essa é boa. Olha, sinceramente, não teve muita alteração dentro do contexto e depois da janela partidária para o PT, essa que foi a verdade, mas não podemos negar que nós temos uma parcela do eleitorado que é eleitora fiel do PT. Daqui para o dia das eleições, pode sim ele ganhar espaço. Não tem nada que tire esse poder dele. Ele é uma pessoa que tem uma dicção e um poder de convencimento muito forte. Isso é uma arma, vamos dizer assim, que ele tem. E dentro de um contexto que nós estamos, pós-pandemia, dificuldades econômicas, pode sim ter uma mudança no cenário. Eu digo que essa eleição nós podemos ter muitas surpresas porque nós estamos vindo de desgastes reiterados politicamente falando, mas também nós estamos vindo de uma situação que nunca passamos. Pelo menos, digo em especial a mim que tenho 33 anos, nunca passei por uma pandemia, nunca passei por uma dificuldade econômica como agora. E também vejo que vários eleitores ainda estão tentando entender o que está acontecendo e se programar para os próximos 4 anos, ele ainda está querendo entender o que é melhor, porque o mandato PT foi muito recente, o mandato Jair Bolsonaro, ele teve muita coisa que nunca aconteceu em mandato nenhum. Então, nós temos um campo muito amplo para essa decisão e não podemos negar. Da mesma forma em que o Lula, há anos atrás, conseguiu chegar ao poder, ele também tem a mesma possibilidade agora. A mesma possibilidade. E ele está apto. Sim. Ele está apto a ser candidato. Até o momento, ele está apto. Gente, muito gostoso falar de política, né? Apesar de maravilha. que eu sei que existe um preconceito ainda, né? De mulher falar de política, o que essas mulheres entendem, mas vocês viram que
conhecimento da doutora Heloísa é algo, Fico feliz. né, formidável mesmo. Obrigada. Realmente, estava conversando com ela ali e falei, nossa, estou encantada. Muito obrigada, agradeço, assim, imensamente por participar, né, desse programa. E, assim, é uma iniciativa, um sonho, né, que eu tinha, um projeto para falar sobre política. E nada melhor, né, inaugurar isso, sendo apresentado para uma mulher, uma convidada mulher, para falar sobre essas dúvidas pequenas, né, do dia a dia que a gente sempre tem mesmo. Eu que estou ali inserida também ali, né, assessorando na Casa Legislativa, né, a Câmara Municipal. Então, assim, eu vejo muita coisa e eu falo assim, nossa, que legal ter mulheres que se interessam por política, né? Sim. E é isso, eu te agradeço bastante. Você está sempre convidada, né, a voltar outras vezes, com certeza. E eu agradeço realmente não sei se você gostou, né, dessa participação, se foi legal, se foi esclarecedor. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, muita coisa sobre legenda, sobre essa questão da janela partidária, né, que muita gente não ouviu falar, mas tenho certeza que você vai gostar de ouvir mais coisas da doutora Heloísa daqui uns dias. Obrigada. Eu fico imensamente feliz pela oportunidade, pela coragem, Kellen. Falar sobre política já é difícil, falar sobre política no Tocantins por mulheres é mais difícil ainda. Você está quebrando barreiras, com certeza, saiba disso. Que você tenha dentro desse seu espaço várias pessoas para poder trazer o debate que precisa ser feito sobre política, educação, mulher, inclusão social, diversidade, que são assuntos que nós temos que falar. Sim. Te parabenizo muito como profissional e como admiradora pessoal, porque nós temos uma relação fora daqui, do trabalho, de se dar a oportunidade, porque eu acho que falar sobre política também é se dar a oportunidade, ainda mais você que não está atuando diretamente como cientista política ou como eleitoralista, né? Porque as pessoas às vezes vinculam, só quem pode falar sobre isso na nossa área jurídica é quem está atuando diretamente. Não, nós temos sim como falar, nós somos pensantes, o direito é uma ciência, além de tudo, então obrigada pela oportunidade, aproveitem a oportunidade quem está assistindo, quem vai ouvir, porque nós temos poucos espaços para falar de uma forma mais natural como essa, de uma forma bem tranquila e, vamos dizer assim, assossegada e para poder debater sobre política, sobre o cenário do Tocantins e que venhamos aí às nossas eleições. Desejo que vocês possam votar conforme a consciência de cada um, a necessidade de cada um. Não vendam votos, não comprem votos também. E façam da política um momento em que vocês, como se estivessem decidindo a situação da tua casa. É isso que a gente tem que entender, é a situação da nossa casa. Não é sobre o outro, é sobre a minha situação. Então, olhem para dentro da situação de cada um e decidam conforme a necessidade de cada um de vocês. Ou seja, de forma simples e objetiva. Exatamente. Obrigada, gente. Foi lindo, foi maravilhoso. Até a próxima.